Olá! Na epidemiologia, é comum você se deparar com uma planilha cheia de dados, às vezes milhares deles, mas que você precisa organizar de uma forma mais adequada para começar a obter as informações que você quer. Neste vídeo mostrarei a vocês 4 situações práticas nas quais o Excel pode ajudar e muito a agilizar o seu trabalho. Aqui na tela, nós temos uma planilha com algumas informações de exemplo. Na coluna A, nós temos fonte de informação. Na coluna B, fonte de informação seguindo um código numérico. E na coluna C, a fonte de informação seguindo um rótulo, um texto. Então, na coluna A, vamos supor que sejam os dados que foram coletados na sua investigação. Observe que a fonte de informação, neste exemplo, pode ser classificado em número 1, publicação científica, ou número 2, opinião de uma pessoa. Estas são as opções disponíveis aqui no nosso exemplo. Mas por alguma razão você gostaria de separar esses dois elementos. Ora tendo somente a classificação numérica, ora tendo a classificação somente no formato de texto. Então aqui nesta linha 3 desta planilha, que eu estou grifando em amarelo, está um exemplo. Ao invés de 2, opinião de uma pessoa, eu transformei somente em número 2 e somente em opinião de uma pessoa. Vamos ver como fazer isso na prática. No Excel, toda vez que nós vamos fazer uma fórmula, nós iniciamos com o sinal de igual. E aí, como eu mencionei, a fórmula neste caso é extrair texto. Então, a hora que eu começo a escrever este de extrair, ele já me retorna aqui todas as funções do Excel que tem este elemento este. E no nosso caso, é esta primeira opção. Então eu dou um duplo clique e ele já preenche para mim aqui este.texto. E aqui embaixo, o Excel já me mostra qual é o raciocínio por trás desta função. Então é a extração de texto, ele quer saber de qual texto você quer extrair elementos. No nosso caso, é o texto que está na célula A4. Que é a correspondência desta linha na coluna A. E aqui o segundo elemento, esse num underline inicial, ele quer saber qual vai ser o primeiro caractere que eu vou extrair para você. No nosso caso, como a coluna B é o numeral, o primeiro elemento que nós vamos extrair é aquele localizado na posição 1 da célula A4. Novamente um ponto e vírgula, e ele grifa para mim num underline character, que seria número de caracteres, ou seja, eu já disse ao Excel, já expliquei ao Excel que eu quero que ele extraia uma parte de um texto da célula A4, começando na posição do primeiro caractere, e ele está perguntando agora quantos caracteres eu devo extrair. No nosso caso, eu sei que o numeral ou é 1 ou é 2, então é um numeral simples com um único caractere. Então vou digitar aqui o número 1. O que é que eu escrevi aqui nesta fórmula para o Excel então? Extraia o texto da célula A4, começando na posição número 1, e extraia somente um caractere. A hora que eu clico Enter, ele extraiu para mim o número 1. Aqui na coluna C, o nosso objetivo é ligeiramente diferente. Nós queremos extrair a parte de texto, eliminando a parte numérica. Então a função que nós vamos usar é a mesma. Então começo a digitar este.texto. Eu posso simplesmente digitar ao invés de clicar ali nas opções. Abro parênteses. Novamente, de onde eu vou extrair o texto? Da célula A4. Qual é o número inicial do caractere que eu vou fazer a extração? No nosso caso, a posição é a posição de número 3, porque a posição número 1 é o numeral, a posição número 2 é o espaço, a posição número 3 é o primeiro caractere do elemento textual da célula correspondente na coluna A. Portanto, eu coloco o número 3. E agora, quantos caracteres eu devo extrair? Vejam que publicação científica contém menos caracteres do que opinião de uma pessoa. Então, eu devo inserir um número suficientemente grande para que o Excel extraia todos os elementos da célula correspondente na coluna A, sem que fique faltando nenhuma letra.
Então, neste caso, eu vou colocar um número arbitrário aqui de 30, porque eu sei que a opinião de uma pessoa ou publicação científica tem menos do que 30 caracteres. Então, lendo aqui a fórmula, nós escrevemos: Excel extraia o texto contido na célula A4, começando da posição número 3, e eu quero que você extraia 30 caracteres para mim. Na hora que eu aperto Enter, ele extrai então aqui publicação científica. Para eu passar isto para os próximos elementos, basta eu copiar e colar e a nossa atividade está pronta. Para fins de teste, aqui onde está grifado em amarelo, vou colocar um outro número. Vou colocar número 4 e vamos nomeá-lo como entrevista. Vamos observar quando eu aperto Enter que de fato o Excel entendeu e está extraindo corretamente para nós o elemento 4 e o elemento entrevista, e portanto nós conseguimos separar os dois, a parte numeral e a parte textual, utilizando uma fórmula. Se você tiver 100, 200 ou 1000 entradas separadas, tudo isso se resolverá simplesmente com alguns poucos cliques.